Potências de 10 e notação científica. Todo número pode ser escrito como um produto de dois fatores. O primeiro fator é um número de 1 a 10 e o segundo, uma potência inteira de 10. Por exemplo, 842 é a mesma coisa que 8,42 vezes 10 na 2. Por quê? Porque 10 na 2 é 10 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10, que é 100. E multiplicar por 100 é a mesma coisa que andar duas casas com a vírgula para a direita. Então, se eu pegar este número e multiplicar ele por 100, o resultado será exatamente 842. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós multiplicamos um número por 10 e as suas potências, ou seja, 10 ao quadrado, que é 100, 10 ao cubo, que é 1000 e etc., basta deslocar a vírgula para a direita. Então, não importa qual seja o meu número, se eu estou multiplicando por uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, basta que a minha vírgula se desloque para que eu obtenha o número. Da mesma forma, nós também sabemos que ao dividir um número por 10 e suas potências, basta deslocar a vírgula para a esquerda agora. Então, por exemplo, 1,2 vezes 10. 1,2 vezes 10, basta andar a vírgula uma casa para a direita, ou seja, a vírgula que estava aqui passou para cá, ficando 12, pois quando não temos uma vírgula, a vírgula está no final do número. A vírgula, ela sempre marca o quê? Ela sempre marca a unidade, ela sempre está à direita da unidade. Então, aqui, nós estamos colocando a vírgula aqui, isso quer dizer que o 1 é a unidade. Aqui, a vírgula está aqui, quer dizer que o 2 é a unidade. E o 1 agora ocupa a posição da dezena. Por quê? Porque ele foi multiplicado por 10. Neste exemplo anterior, por exemplo, nós temos que onde estaria a nossa vírgula? Ela estaria aqui. O 2 seria a unidade, o 4 seria a dezena e o 8 seria a centena. Por isso, o número 842. Então, a vírgula sempre marca a unidade. Quando nós temos agora a divisão, da mesma forma, 1,2 dividido por 10. Se eu vou dividir por 10, agora a minha vírgula anda para a esquerda. Então, minha vírgula que estava aqui, ela anda para cá. E aí, o número que fica agora é 0,12, ou seja, eu tenho 0 unidades, e aí aqui eu tenho 1 décimo e 2 centésimos. Lembrando que uma potência de expoente negativo, ela é invertida, ou seja, tornando-se uma fração, e que toda fração é uma divisão. Podemos ter, então, 1,2 vezes 10 na menos 1. Observe esse expoente negativo. Isso é a mesma coisa que 1,2 vezes 1 dividido por 10, ou seja, 1 décimo. E aí aqui nós voltamos a ter 1,2 vezes 1, 1,2. Embaixo, quando não tem nada, é como se fosse 1. Então, isso é como se fosse 1 vezes 10, 10. Então, isso ficou 1,2 dividido por 10, que é o 0,12, que é exatamente o que nós tínhamos visto antes, certo? Então, 1,2 dividido por 10 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 na menos 1. Partindo dessas ideias, se desenvolveu um método para representar números muito grandes, como as distâncias astronômicas, e números muito pequenos, como o tamanho de bactérias, por exemplo. Este método chama-se de notação científica. Para escrever um número em notação científica, é muito simples. Desloque a vírgula até obter um número entre 1 e 10. Isso é fundamental. Depois, indique o número de casas deslocadas pelo expoente da potência de 10. Se o número for maior que 10, o expoente é positivo. Se for menor que 1, o expoente é negativo. Se estiver entre 1 e 10, o expoente é zero. Veja, exemplo número 1. 15.000. A vírgula está no final, ou seja, à direita do número. Aqui. Deslocamos, então, a vírgula até ficar um número entre 1 e 10. No caso, 1,5. Observe que se eu andar uma casa só, a minha vírgula para aqui, eu vou ter o número 1.500. Eu quero um número entre 1 e 10, então eu preciso ir andando até encontrar esse número entre 1 e 10. Ando mais uma casa, 150. Ando mais uma casa, ficaria 15. Andando mais uma casa, aí sim,
eu encontraria 1,5, ou seja, um número que está entre 1 e 10. Então, 1,5. Para isso, nós deslocamos 4 casas para a esquerda. Ou seja, andamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, 4 será o nosso expoente. Observe, então, que a resposta será 1,5 vezes 10 na 4. E que 15.000 é maior do que 10. Logo, o sinal positivo está correto. Ou seja, se eu multiplicar 1,5 vezes 10 na 4, eu volto a ter 15.000. Então, esta é a forma de representar o número 15.000 em notação científica. Exemplo 2. 0,00015. Deslocamos a vírgula até ficar um número entre 1 e 10, no caso, 1,5. Vou andar 1, vai ficar 0,0015. Ando 1 mais 1, 2, eu vou ficar com 0,015. Ando mais 1, 0,15. Se eu andar mais 1, agora sim, eu vou encontrar 1,5. Para chegar nesse 1,5, nós deslocamos a vírgula 4 casas para a direita. E 4 será o expoente. Então, 1, 2, 3, 4 casas. Só que agora, observa que 0,00015 é menor do que 1. Ou seja, começou com 0, isso é menor do que 1. Logo, nesse caso, o sinal deve ser o quê? Deve ser negativo, porque isso aqui, na verdade, representa uma divisão por potência de 10. Então, isso é 1,5 dividido por 10 na 4, que é para ficar um número menor do que 1, certo? Então, se a minha vírgula tiver andado para a direita, o meu expoente é negativo. Se a minha vírgula tiver andado para a esquerda, o meu expoente é positivo. Exemplo 3. Escrever a notação científica 8,45 vezes 10 na menos 6 em notação normal. Observa que agora nós vamos fazer exatamente o contrário do que nós estávamos fazendo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar o expoente. Nesse caso, menos 6. Isso significa que eu tenho que andar 6 casas para a esquerda, pois o número deve ser menor do que 1. Então, sempre lembrem que o expoente negativo é uma divisão por potência de 10. Então, esse número vai ficar menor do que ele era originalmente. Então, isso é 8,45 vezes 10 na menos 6. É ele andando nada mais, nada menos do que 6 casas para a esquerda. Então, minha vírgula estava aqui, 8,45. Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, até parar aqui, certo? E aí eu vou colocar um zero antes, só para marcar a minha unidade, ou seja, eu tenho 0 unidades, vírgula, 0,0000845. Exemplo 4. Escrever a notação científica 3,56 vezes 10 na 4 em notação normal. Então, a primeira coisa, verifico o meu expoente. No caso, é 4. Isso significa andar 4 casas para onde? Para a direita agora, pois o número deve ser maior do que 10, pois estamos multiplicando por potências positivas de 10. Assim, isso é a mesma coisa que multiplicar 3,56 por 10.000, certo? É o 1 com 4 zeros, 10.000. Isso é o 10 na 4, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. Então, multiplicar por 10.000 é andar 4 casas para a direita. Então, a minha vírgula vai andar 1, 2, 3, 4 casas. As 2 casas que faltam, eu vou completar com zeros, que é o que eu fiz aqui. Ó. Então, observa, a minha vírgula andou 1, 2, 3, 4 casas. A minha vírgula está aqui. E eu completei com zeros nas casas em que faltou, certo? E exemplo 5. Escrever como notação normal 2,3 vezes 10 na zero. Observa que agora a gente tem um número que está entre 1 e 10. Quando ele já está entre 1 e 10, o que acontece? Ele já está na sua forma normal. Então, 2,3 vezes 10 na zero, sabendo que 10 na zero é igual a 1, é o mesmo que 2,3 vezes 1, que é exatamente 2,3.